dos 5 assuntos que nós vamos estudar, dos 5 seitas, que vamos estudar a partir de hoje, então, a primeira é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, você abre na página 20, e nós vamos discorrer até a página 24, na palestra de hoje. Deixa eu fazer alguma consideração para você. A palestra de hoje, ela é mais histórica do que propriamente teológica, mas não deixará de sê-lo também, porque vamos abordar, talvez não de forma tão pormenorizada, mas vai ter um certo cunho teológico, mas ela será mais de cunho histórico hoje, para a gente conhecer essa seita, esta igreja, como ela surgiu, seus principais líderes e o que falaram. Então, nossa palestra de hoje vai ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nosso índice temático está aqui. Vamos falar sobre o histórico do Adventismo, a influência de Ellen Gold White, a doutrina da natureza de Cristo, doutrina do juízo investigativo, o lugar de Satanás na expiação, mortalidade e o sono da alma e a guarda do sábado. Então, nós vamos discorrer sobre todos esses assuntos, mas a palestra de hoje ela vai estar focada basicamente nesses 2 primeiros pontos aqui. O histórico do Adventismo e a influência de Ellen Gold White. Quem é essa mulher? O que ela disse? Vamos analisar isso aqui de forma mais detalhada nessa noite. Tudo bem? Então, em primeiro lugar, a gente vai ver aqui o Adventismo em números, para a gente ter uma ideia de como é essa igreja, de como ela é organizada. Vale dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia julga ser a única igreja verdadeira sobre a face da terra. Por quê? Porque ela tem, a igreja remanescente, como eles costumam falar, a igreja verdadeira, teria 2 marcas distintas. E quais seriam essas marcas? A igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus, notadamente o 4º mandamento, que é o sábado, e tem o espírito de profecia, na pessoa da senhora Ellen Gold White. Então vamos falar aqui rapidamente em números. A Igreja Adventista está em 215 países, até acho que estou com dados antigos aqui, até mais. Pregam em 1.002 línguas e dialetos, 1.002 línguas e dialetos. Publicam livros e revistas em 375 línguas e dialetos. Tem 61 editoras e gráficas. Então você vai ver que é uma igreja que é um poderio. Tem 790 hospitais, clínicas e orfanatos. Suas escolas têm, olha o número, olha as cifras. A televisão está atrapalhando aqui? Então eu vou pedir a ajuda do reverendo Elmo aqui para ele dar uma melhorada ali. Baixar mais um pouco? Então, peraí. Então, a gente vai baixar um pouquinho o slide lá para o pessoal da filmagem lá ajeitar ali, só um pouquinho. Ficou bom, Felipe? Não, aí já baixou demais. Baixou demais aqui, Felipe. Aí agradou o grego de troiano. Aí, tudo bem? Bom, eu pedi para tirar o público, inclusive, também, para facilitar, né? Mas vamos lá. 790 hospitais, clínicas e orfanatos. Suas escolas têm 1.922.982 alunos. 19 indústrias de alimentos, tem 8.202 unidades escolares. 70% dos adventistas vivem na América Latina e na África. Eu vou correr aqui, tá? Eles possuem 65 centros de produção de mídias. Tem, em média, anualmente, 689 missionários de alto sustento que deixam seus países para propagar suas heresias em alguma parte do mundo. 287.121 funcionários adventistas, já ultrapassa a casa dos 20 milhões. Dá uma olhada ali. Já ultrapassa a casa dos 20 milhões. Deixa eu perguntar aqui rapidamente para vocês. Quem já recebeu na sua casa a visita de um colportor da Casa Publicadora Brasileira?
vendendo para você, temos algumas pessoas, oferecendo para você livros de histórias infantis, plantas medicinais, história infantil para criança, artes culinárias. Então você perceba que tem gente aqui que já recebeu. Então essa é uma estratégia que os adventistas usam para angariar, para fazer o seu proselitismo. Então eles não se identificam como adventistas, eles se apresentam como coportores da Casa Publicadora Brasileira. E infelizmente, por isso eu glorifico a Deus pelo momento que nós estamos tendo aqui, na Vila Isabel, porque em algumas igrejas eles penetram sorrateiramente em algumas igrejas, e o pastor, o líder, por falta de informação, de conhecimento, acaba cedendo a sua tribuna para os coportores adventistas oferecerem seus livros. Então eles não se apresentam como adventistas, estão ali como coportores e entregam para a igreja um papelzinho para colocar o nome, endereço, telefone. E o pastor, desavisadamente, sem saber que é um lobo disfarçado ali, cede a sua tribuna para esse coportor adventista, ou da Casa Publicadora Brasileira. Posteriormente, esse coportor ele passa recolhendo os papéis que ele entregou para preencher com nome, endereço, telefone, entrega para o pastor adventista da região. Esse pastor e seus obreiros vão paulatinamente, gradualmente, visitando essas ovelhas que receberam ali, que encomendaram os livros. E, irmãos, pasmem, o estrago que tem acontecido nesse Brasil afora não é pequeno. Eles têm mais de 20 milhões de membros já. Imagine. Então, fico alerta, se você receber na sua casa a visita de alguém vendendo livros para você, ele não se identifica como adventista, ele fala apenas que é coportor da Casa Publicadora Brasileira. Casa Publicadora Brasileira é uma editora da Igreja Adventista, mantida pela Associação Adventista do Sétimo Dia. Então, eles se aproximam do rebanho, se aproximam das igrejas. Atenção, não nos consideram cristãos. Muito pelo contrário, porque não guardamos o sábado, vamos receber a marca da besta. E eles não te consideram cristão. Não dá para se enganar. Então, é uma estratégia. Então, fique alerta, fique atento, atenta, quando você receber a visita dessas tais pessoas, se apresentando como coportores da Casa Publicadora Brasileira. Ali está um obreiro adventista, ali está alguém que vai bancar a faculdade dele, para depois ele se tornar um pastor adventista e pregar contra a fé que você professa e crê. Então eu me lembro de um testemunho de um pastor que ele chegou, coportou na casa dele, o pastor adventista na casa dele, e chegou citando o nome dele, da esposa, dos filhos. Seu fulano de tal, como é que está o senhor? E a sua esposa, a irmã fulana, como é que está? Os filhos, Beltrano e Ciclano, como é que estão? Tudo bem? Mas como é que você sabe o meu nome, o nome da minha esposa, meus filhos? Você veio especificamente para falar comigo? Como é que você sabia meu endereço? Não, o pastor da sua igreja me entregou, permitiu que eu viesse aqui. O pastor da minha igreja permitiu, o pastor da minha igreja envia um lobo na minha casa para minar a minha fé, para me ensinar heresias que vão desgraçar com a minha vida espiritual. Veja, então fique sabendo, fique atento. É uma estratégia, é uma seita pseudo-cristã, usam desse proselitismo desonesto, eles cantam nas igrejas, muitas igrejas convidam os grupos adventistas para cantar, mas eles não nos consideram cristãos. Tá bom? Fica esse alerta para vocês aqui. Escolas. Escola Adventista de São Miguel Paulista recebeu o selo Escola Solidária 2009. Olha só as matérias, os artigos. Colégio Adventista alcança nota máxima em avaliação. Educação Adventista se destaca em Santa Catarina. Estudante universitário adventista vence competição nacional. Presta atenção nos títulos. Aí você vê a Faculdade Adventista da Bahia, Centro Universitário Adventista de São Paulo, aqui no Paraná, Instituto Adventista Paranaense. Eles investem muito nisso. Aí a revista Veja publicou um artigo, uma matéria, assim, fenômeno adventista. Enquanto as escolas católicas não saíram do lugar na última década, os colégios adventistas se expandiram num ritmo acelerado. Eis os números ali. Aí você vai comparar aqui, as escolas adventistas cresceram 37%, as escolas católicas nada. Então ali a matéria é assim, o título. As escolas adventistas aparecem entre as melhores do país, mas ainda sobrepõem o criacionismo à teoria da evolução. Por isso o título lá, né? Graças a Deus e não a Darwin. E aqui mais um destaque da revista, né? Bióloga adventista participa de pesquisa na Antártica. Ela foi selecionada pela PUC Paraná,
onde se formou e pós-graduou para colaborar nas pesquisas do Projeto de Evolução e Biodiversidade na Antártica, uma resposta da vida às mudanças. Então, ele se vangloria disso, né? E quando um pastor pentecostal se converte para o adventismo, eles publicam nas primeiras páginas dos jornais, as revistas adventistas, né, colocam lá, pastor pentecostal se converte. Pastor por quê? Gente, tem situações de que a igreja inteira se converteu ao adventismo. Só mudou o nome. Era a Igreja Brasil para Cristo, virou Igreja Adventista do Sétimo Dia. O pastor, o corpo de obreiros é a igreja inteira. Por isso a importância de estudar esse assunto. Por isso tem que conhecer essa seita. Quais são as suas estratégias? Eles estão atrás de membros de igrejas todos os dias. Nós temos que estar atentos para isso. E aí, eles falam bem assim, o slogan da Igreja Adventista com relação à questão escolar é essa ali, ó. Muito além do ensino, muito além mesmo. Por quê? Porque estão angariando membros para a igreja evangélica, para a igreja deles. Não, irmãos, mas não se engane. Eu lamento, eu tenho casos, né, eu conheço amigos, irmãos, pastores, inclusive, que colocam os filhos para estudar nas escolas adventistas. Infelizmente, lamentavelmente. Muito além do ensino, muito mesmo. Acompanha aqui. Com aumento de 37% em escolas em relação à passada, agora sendo 318, a educação adventista está prosperando no Brasil. Escolas dirigidas pela igreja são consideradas entre as mais competitivas do país, atraindo significativa matrícula de não adventistas e estão em posição de ajudar no crescimento da membresia da igreja, dizem os dirigentes. Não se engane. Vai ensinar teu filho a guardar o sábado lá, vai. Não adianta se iludir. Está aqui a realidade. Bom, hospitais também, vou mostrar aqui rapidamente aqui, os hospitais e clínicas adventistas são uma referência mundial não só pelos tratamentos para a cura de doenças, mas especialmente pela prevenção. Também é um atrativo para angariar membros. Pulei ali, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Alguns hospitais aqui, ó, em Belém, São Paulo, Pênfigo, Espírito Santo, Manaus, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, outro em São Paulo aqui, são vários. Tem também a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ó. Algumas aqui para que você tome conhecimento em alguns países também, né? Então é uma igreja que investe, né? Assim como o mormonismo, uma igreja também gigantesca, também tem investido em escolas, hospitais, e tem batalhado atrás de ovelhas de forma muito acentuada. Ó, por exemplo, aqui na Quinta Expo Cristã, eles estavam lá. Ó. Então, a maioria dos evangélicos considera a igreja adventista uma igreja cristã. A única questão deles é o sábado, mas o resto aí, você vai ver que não. Você vai ver que as doutrinas adventistas, a maioria, são praticamente heresias que vão prejudicar a fé dos irmãos. Então, eles estão lá, ó. O hospital e os colégios adventistas estão lá na Quinta Expo Cristã, que é uma exposição de livros evangélicos, né? Olha lá. Casa Publicadora Brasileira está lá com seus livros, com seus materiais, também, sorrateiramente, disfarçadamente, não é? Olha lá, nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, o projeto Siga a Bíblia vai envolver a escrita à mão de 8 Bíblias, com a participação de todos os membros da chamada União Oeste Brasileira, que compreende esses estados, né? É um outro programa que eles têm também. Então, lá na Quinta Expo Cristã, eles publicaram isso aí, participaram lá. Dá uma olhada nisso daqui. Então, a Igreja Adventista investe muito em literatura. Então, quantos aqui possuem algum desses livros aqui em casa? Deixa eu ver. Levanta a mão assim. Oh, que bom que uma mão se levantou apenas. Eu tenho algumas dezenas desses livros lá, que a gente recolhe, a gente passa, né? Mas você vai perceber o seguinte, ó. Olha o título dos livros. Então, é um título atraente, né? Ainda existe esperança, viva com esperança, única esperança. Está lá, tempo de esperança, esperança para viver, sinais de esperança. Olha só, olha a estratégia. A grande esperança, viva a esperança, esse aqui mais criterioso, os 10 mandamentos, né? Algumas revistas adventistas, bom, deixa eu voltar ali. Todos esses livros, toda essa esperança vai redundar, sabe aonde? Na guarda do sábado. Tudo vai, como os rios desembocam no mar, todos aqueles livros ali, o cerne deles, o ponto nevrálgico é a guarda do sábado. Todos eles.
Algumas revistas adventistas também. Você vai ver a Vida e Saúde, Conexão Já. Atenção lá, irmãs que trabalham com criança, né? Cuidado para não adquirir esse material aqui, que é... Acho que a Alessandra Sabadella, agora, aquela cantora, está trabalhando com crianças, publica a revista Amiguinhos também. Então, são algumas literaturas adventistas. E o canal Novo Tempo, né? Que, com seus programas lá, é terrível. Tem gente que passa o dia inteiro na televisão e vem assistindo os programas adventistas. E vamos lá. 120 emissoras na América do Sul, música cristã, mensagens inspiradoras, informação, transmissão ao vivo de programas, enfim. Mas olha só, alguns programas que tem lá. Na Mira da Verdade, com o seu Leandro Quadros. E aí, as perguntas são feitas lá, ele transfere para o Leandro Quadros, que ele responde as perguntas. E tem gente que está o dia inteiro assistindo isso lá. A Bíblia Fácil, aqui com o pastor Arildo também, né? Ou Arilton. Programas adventistas na TV Novo Tempo. Tem lá, está escrito. Aí você recebe material gratuito na tua casa, não precisa pagar nada, né? Arena do Futuro. Programas adventistas, né? Clamor da Meia-Noite, Fé para Hoje, Evidências, com o Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, né, que fez toda a sua faculdade, sua pós-graduação pela Igreja Adventista, pela seita, não é? Muito eloquente, já fez no programa do Jô, e vai. Cantores adventistas, e atenção lá para a lista, que a lista não é pequena aqui. Atenção, você que gosta de louvar a Deus na igreja, que gosta de cantar, cuidado para você não pegar playback de cantores adventistas. Mas está lá, Leonardo Gonçalves, está lá Oséias Reis, Rafaela Pinho, Alexandre Lima. Vou passar rápido aqui, que é muita gente, tá? A Joyce Zanardi, a Melissa, Daniel Ludic, tem um monte aqui. Vamos lá. Aqui o Fernando Iglesias, Jefferson Pilar, a Laura Morena, e tem um monte. Deixa eu correr aqui, que é muita gente, tá bom? Bastante cantores. Aí o povo evangélico desconhece essa turma aí, e acaba comprando o CD, acaba ajudando no crescimento da seita, e acaba cantando aqui na igreja. Então, são vários, né? Deixa eu correr aqui. Muita gente, tá? Muitos cantores. Daí aquilo que eu falei para quem trabalha com criança. A Alessandra Sabadello, ou Sabadello, ela está agora, né, a Igreja Adventista publica essas revistas, e quem lida com criança na igreja tem que ter cuidado com o material adventista. Tá? Mais alguns cantores aqui, Vanessa, Ana Beatriz, o trio Lessa, Suzana Irle, Danilo Melo. Aí o Novo Tom, né, que muita gente gosta de cantar, e os hinos são lindos, maravilhosos. Cuidado, os hinos inspiram as heresias adventistas. Eles cantam as heresias adventistas. Teleexperiência Real, Nova Voz, Projetarte, Prisma, Grupo Êxodos, tem o Louvarte. E ali talvez o mais conhecido ali, o Arautos do Rei, né? Arautos do Rei, meu, que coisa linda, maravilhosa, né? Eles cantam a guarda do sábado. Até o Prisma ali, né, também, que é um dos carros-chefes do Adventismo. Me lembro da filha do pastor, culto de mocidade no sábado, ela cantou um hino da Alessandra Sabadello, e o hino mandava guardar o sábado. E eu estou ali sentadinho no meu canto, e gente, aí eu falei para você que você é um apologista, né? A Bíblia falou que você é um apologista. A Bíblia falou que você tem que estar preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da sua esperança, não é? Você é um apologista. E a gente está ali, né? Igual aquele filme do Mel Gibson. Teve irmã que morreu, assistiu o filme do Mel Gibson, né? Um filme católico romano, um filme herético. Muita gente chorou, morreu, e gente que morreu também. E ela cantando um hino que mandava guardar o sábado. Acho que nem pensou, nem leu a letra, não viu nada, né? Enfim. Questão musical do Adventismo, veja bem. A Igreja Adventista, do sétimo dia, onde a música é usada no culto de adoração, deveria expressar a sua identidade teológica. Olha lá. Deveria expressar a sua identidade teológica. É isso que acontece. Como um movimento profético chamado para preparar um povo para a breve volta do Salvador. Quem fala isso aqui é Samuel Bacchiocchi, estou citando a fonte ali. Ele fala mais, ó. De fato, muitas das canções no Inário Adventista encarnam tais crenças distintivas como a criação, o sábado, a expiação, o sacerdócio divino de Cristo, o julgamento, o segundo advento e o mundo por vir. Então não se engane com as canções adventistas. E ele fala mais, ó. Das 3 doutrinas bíblicas principais que identificam a Igreja Adventista do sétimo dia, o sábado ocupa um lugar sem igual, porque provê a base para a verdadeira adoração a Deus.
E aí você vai conversar com o adventista, ele vai debater com você sobre o sábado, não tem conversa fiada, é o sábado. E deixa eu falar aqui sério para você. A chance de você conversar com o adventista sobre o sábado, e de você perder o debate é de 90%. E como eu falei, tem igreja inteira que passou para o adventismo, só mudou a placa. Porque talvez a pior seita que nós vamos estudar aqui, talvez seja essa. Não é? Porque eles usam a mesma Bíblia que nós, diferentemente da Testemunha de Jeová, que tem sua Bíblia particular. Então, talvez o grupo adventista talvez seja o pior, mas nós vamos rechaçar suas heresias, nós vamos estudar tintim por tintim o que eles ensinam, o que eles pregam, tá bom? Então, veja aí, não dá para se enganar. Bom, tem sites também, eles agem no anonimato lá, né? Sites que não dizem, e você vai lá, e você não sabe a fonte. Eu fui na casa do irmão uma vez, irmão Samuel, olha que site maravilhoso, olha quanto ensino aqui, quanto estudo maravilhoso. E eu, quando eu olhei o site, quando eu vi, falei, ô reverendo, isso é um site adventista, comida estragada, cuidado, isso é veneno para você, rapaz. Mas ele estava lá, feliz. Por quê? Você olha lá, ó, esperança.com, o fim do mundo, vida e saúde, Bíblia online, tudo adventista. Eles são sagazes, perspicazes, astutos. Você não é cristão para o adventista. Você vai receber a marca da besta. Você faz parte da Babilônia pagã. Mas eles são surrados. Vem cantar aqui. Nós cantamos hinos. Lamentavelmente, cantamos hinos deles aqui. Não é? Então, olha a estratégia. Bom, dito isso, um pouquinho de história, só para a gente conhecer. Vamos lá. Fundo histórico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo começou com esse homem chamado William Miller, ou Guilherme Miller. Se você encontrar Guilherme, é a mesma coisa que William. William, inglês, Guilherme, português. Então, tudo começou com esse indivíduo que gostava de estudar dois livros específicos da Bíblia. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Irmãos, vale dizer, dois livros difíceis, cheios de símbolos, cheios de figuras. Mas ele gastou tempo para estudar esses dois livros, e marcou a data da volta de Cristo para 1843 e depois para 1844. Então eu coloquei a história na tua apostila aí, dá para você ler com mais detalhes depois. Onde foi que ele se baseou? Qual foi o texto bíblico? Ele foi lá para Daniel 8,14. Daniel 8,14. Esse único versículo bíblico. E ele marcou a data da volta de Cristo para 21 de março de 1843. Então Daniel 8,14 dizia lá, e ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Ele leu esse texto e algumas dúvidas ele teve. Quais foram elas? 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Primeira dúvida que ele teve é, o que significam 2.300 tardes e manhã? Bom, ele leu lá em Ezequiel 4,6, Números 14,34, e pegou a questão da teoria do dia-ano. Um dia profético na Bíblia é um ano. Então ele entendeu que 2.300 tardes de manhã seriam 2.300 anos. Que santuário que é esse? Para ele, na visão de William Miller, santuário que seria a terra. Então, após 2.300 tardes de manhã, que seriam 2.300 anos, a terra seria purificada. Né? E como seria essa purificação? Aí ele leu lá 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 a 10, onde diz lá que a terra se reserva como um tesouro, nos quais os elementos que nela se queimarão, as obras que nela se fundirão. Então entendeu que a terra seria purificada pelo fogo, com base em 2 Pedro 3, 7 a 10. E aí o principal problema que ele teve, a principal dúvida dele, a partir de quando começar a contar essas 2.300 tardes de manhã? Queridos, estou trazendo isso para vocês, para que vocês entendam, compreendam como que essa seita se originou. Como que nasceu essa igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você está acompanhando aqui, tintim por tintim, como começou esse movimento. Então, olha que um homem leu um texto da Bíblia, teve essas dúvidas, e olha aonde ele foi parar. Então, esse senhorzinho ali, estudando ali, é justamente tirado de um site adventista mesmo. Tá? Ele leu Daniel 9,25, que diz, ó, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando se deu, historicamente, essa ordem, essa autorização
para restaurar, para reedificar Jerusalém. Quando? Aí ele leu um outro texto da Bíblia, lá em Esdras 7:11, e lá ele encontrou o decreto do rei Artaxerxes, que segundo ele, se deu no ano 457 a.C. O que o William Miller fez então? Veja, entendeu lá que o dogma, e isso é o dogma adventista defendido ainda hoje, 2.300 tardes de manhã, seriam 2.300 anos, santuário seria purificado. Que santuário que é esse? É a terra, tendo a data de início, o ano 457. Então está bem explicado aqui a visão de William Miller, o entendimento dele, e o que a igreja adventista defende ainda hoje. Ficou lá, daqui 2.300 anos, a terra será purificada pelo meio do fogo, tendo a data de início o ano de 457 a.C. Interessante, né? William Miller fez uma simples conta de diminuir. Ele pegou lá 2.300, tirou 457, que ano chega? Deixa eu ver os matemáticos aí. Diminua ali, que ano chega? Vamos lá. 10 menos 7 é 10 a 0. 9 menos 5, 4. 12 e 1. 1840. Eureka! Achei! Achei o que nenhum teólogo, nenhum estudioso da Bíblia durante todos os anos achou. Eureka! Achei, descobri a data da volta do Senhor Jesus Cristo de maneira pessoal e visível sobre as nuvens do céu na terra. 1843. Imagine. William Miller, e aí ele marcou a data de 21 de março para o retorno pessoal e visível de Cristo à terra. Então, 2.300 tardes de manhã seriam 2.300 anos, começa a contar de 457, dá no ano de 1843. Está aí. O que ninguém conseguiu achar na Bíblia, eu achei, eu descobri. Você imagina, gente, ele começou a pregar isso. Vocês vão ver o que aconteceu na sequência aqui. Bom, ele achou que tinha errado por um ano, refez seus cálculos, porque chegou o dia. Chegou o dia 21 de março de 1843, e Jesus não veio, não aconteceu nada. Pessoas viajaram quilômetros para se despedir de parentes, venderam suas propriedades, abandonaram o trabalho, escola, tudo, para ir para as colinas, para esperar Jesus nesse dia. E Jesus não veio o anjo, não veio nada, nada aconteceu. Ele refez os cálculos e marcou uma outra data, marcou 22 de outubro de 1844. Qual é a data mais importante para o adventista hoje? 22 de outubro de 1844. O que deveria acontecer primeiro, em 21 de março de 1843, depois, 22 de outubro de 1800. O que é que deveria acontecer nesse dia? Primeiro, Cristo voltaria de maneira pessoal e visível nas nuvens do céu. Segundo, os justos ressuscitariam incorruptíveis e os justos vivos seriam transformados pela imortalidade, sendo ambos levados juntos para reinarem com Cristo em uma nova terra. Terceiro, os santos seriam apresentados a Deus, a terra seria destruída pelo fogo. Quinto, os ímpios seriam destruídos e seus espíritos conservados em prisão até a sua ressurreição e condenação. E sexto, o único milênio ensinado na Bíblia eram os 1000 anos que seguiriam a ressurreição. Estou citando a fonte aqui, está no livro Fundadores da Mensagem. Tudo isso devia acontecer, primeiro, em 21 de março de 1843. Depois, em 22 de outubro de 1844. E nada aconteceu. Agora, pense você, imagine você, nesse dia, nesse ano. Como eu falei, os livros registram que pessoas doaram, venderam suas propriedades, seus bens. Outros viajaram quilômetros, abandonaram suas atividades para ir nos montes, na montanha, esperar Jesus nesse dia. E de novo nada aconteceu. Nada. Pense no grande desapontamento que foi. E há um livro adventista que conta o que aconteceu nesse dia, nessa época. Você vai acompanhar comigo, você vai rir aqui. Gente, o que é que nós deduzimos aqui então do adventismo? Um movimento fundado, iniciado, debaixo de uma mixórdia, de uma balbúrdia, confusão, marcando data para a volta de Cristo, se enfiando em cálculos proféticos,
A Bíblia é clara para nós. Daquele dia e hora ninguém sabe. Quando os discípulos perguntam para Jesus, ele fala, não se preocupem com isso, não vos compete saber. Como é que um homem vai se meter em cálculos proféticos para descobrir a data da volta de Cristo? A única coisa que a Bíblia diz para mim e para você é para nós estarmos preparados, atentos, alerta, vigilantes. Mas para saber o dia e a hora, nem Jesus aqui quando esteve em terra, disse não saber. Então a igreja adventista começou debaixo de confusão. Um movimento debaixo de um monte de bagunça. Vocês estão acompanhando. Quando você pergunta assim, e diz para o adventista que a data mais importante para ele é o dia 22 de outubro de 1844, é a data que a igreja defende ainda hoje. E você fala de William Miller, eles argumentam assim, não, ele era batista, não, temos nada com William Miller. Ele era batista, não. Ao contrário, a igreja adventista está umbilicalmente ligada a William Miller. Por quê? Porque a data que ele marcou é a data que a igreja defende ainda hoje. E aí você me pergunta, né? Por que esse movimento não se esborroou? Por que não caiu no descrédito? Você vai ver por quê. Porque um movimento, uma organização que começa com erros, com mentiras, com tudo errado, a tendência é desaparecer, cair no descrédito, na desconfiança. Por que então que essa igreja, hoje considerada a única verdadeira, por que não caiu no descrédito? Por que não sumiu, desapareceu? Vocês vão ver por quê. Vamos acompanhar aqui. Bom, o dogma adventista é esse aqui. 22 de outubro, Jesus voltaria, o santuário era a terra, ele não veio, aí tem o grande desapontamento. E ponha desapontamento nisso. Porque todo mundo estava esperando Jesus naquele dia, ele viria, os cálculos estavam ali, a profecia estava ali, tudo certinho, Jesus não veio, então foi um grande desapontamento. Teve gente que descambou para o espiritismo, teve gente que abandonou a fé. Mas tinha um grupo ali seguindo William Miller, tinha algumas pessoas seguindo ele. E aí nós vamos entender por que é que esse movimento não sumiu, por que permanece ainda hoje. Vamos acompanhar. Há um livro chamado A História do Adventismo e um outro livro chamado A História da Redenção. E esse livro, ele vai narrar, as suas páginas vão mostrar para nós o que aconteceu em 22 de outubro de 1844. Então, o autor é o Charles Maxwell, a publicação é da Casa Publicadora Brasileira, e quem traduz esse livro para o Brasil aqui é um tal de Azenilto Brito. Né? Esse é um apologista adventista, terrível, não é fácil, camarada, mas tem que ter cuidado com ele, é um lobo disfarçado. Então está lá. Na página 13 do livro A História do Adventismo, está escrito assim, ó, o fim dentro de 25 anos. Bom, 1818, então, William Miller saiu pregando lá, né? E está lá, então outros precisavam ser advertidos, uma voz interior instavam com frequência, vai e anuncia isto ao mundo. Está lá na página de número 13. Aí Ellen White fala o seguinte de William Miller, preste bem atenção, Ellen White diz assim, no livro, equivocadamente raciocinou que a purificação do santuário era o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Em 1818, após 2 anos de inenarrável concentração, ele chegou à impressionante conclusão de que Cristo retornaria por volta do ano de 1843. Ele aqui, ó, é William Miller, tá? Ellen White falando dele. Então, ele chegou à impressionante conclusão de que Cristo voltaria por volta de 1843. Ora, se Deus revela algo para você e fala assim, olha, é mais ou menos isso ou mais ou menos aquilo, é por aí. Né? Estranho, né? No mínimo estranho. Então ela está dizendo que o William Miller, ele equivocadamente raciocinou em relação a isso. Por quê? Você já vai entender. Acompanhe comigo, já vai entender. E ela diz lá, e lá saiu Miller pregando a próxima chegada do segundo advento, julgando-se tão certo quanto Pedro, Tiago e João haviam sido, com a mesma clareza e pelo mesmo Senhor. Veja, o livro chega a ser hilário, né? Ele é mentiroso, o livro é brincadeira. Miller acabou publicando que o fim do mundo e o segundo advento de Cristo seria entre 21 de março de 1843 e 22 de outubro de 1844. Gente, quando Deus revela algo, primeiro, se Deus revelar a volta de Cristo, já está entrando em contradição com a sua própria palavra. Ele mesmo
entraria em contradição consigo mesmo, né, dizendo algo que ele proibiu na palavra. E depois, entre um dia, um ano e outro, uma coisa inexata, como pode? Bom, data do fim do mundo inexata, entre um ano, entre o outro, parece Ibope, né? Que Ibope nunca acerta nada, é tudo mais ou menos uma coisa ou outra. Que Deus que é esse? Que conversa é essa? Então o livro é estranho mesmo. O que ocorreu em 1844? Vamos acompanhar no livro aqui. Parece que chegou esse cara aí, né? Lembram dele? Vocês conhecem esse daí? Seria ele? Mas vamos lá, gente. Olha lá. Olha o livro. Testemunhas que relatavam misteriosos fenômenos enchiam as páginas dos jornais. Júpiter girava como um halo, um cavalo e cavaleiro na lua, uma cruz negra sobre uma lua ensanguentada, cântico no céu, 3 anjos gritando ai, ai, ai. Está lá na página 26 do livro. Cavalo e um cavaleiro na lua, lua ensanguentada. Será que Ellen White viu São Jorge lá na lua? Né? São Jorge está lá na lua com um tridente se matando um dragão, né? Veja que coisa ridícula. Estou citando um livro do Adventismo para vocês aqui. E continua lá, ela continua. De toda a clara evidência bíblica de Miller, e a despeito do seu miraculoso chamado para anunciar isso ao mundo, o ano do fim do mundo passou e Cristo não voltou. Ellen White admite. Então ela fala, reconhece o erro. O ano do fim do mundo passou e Cristo não voltou mesmo, porque a ideia era que ele voltasse corporalmente, visivelmente, como a gente viu no livro Fundadores da Mensagem. E aí surge um sujeito lá, um outro profeta chamado Samuel Snow. E uma outra data é marcada. Mas qual é a data? Está lá na página 32, vamos ver lá. 22 de outubro, somente alguns dias até o fim. Continua o livro. As horas da noite passavam vagarosamente. Em desconsolados lares mileristas, os relógios assinalaram 12 horas da meia-noite. 22 de outubro havia terminado, Jesus não viera, ele não voltara. Imagina a decepção, o desapontamento que foi. O livro está citando o que aconteceu nesse ano, nesse dia aqui. Jesus não voltou. Então, olha lá. Miller, página 36, Miller e agora outros líderes admitiam francamente que haviam cometido um erro. Por isso que não é sem razão que esse dia de 22 de outubro de 1844 passasse para a história como o dia do grande desapontamento. E isso para o adventista foi de fato. Esse dia entrou para a história do adventismo como o dia do grande desapontamento. Eles reconheceram. Atenção, William Miller, ele voltou para a igreja batista, ele reconheceu o seu erro, ele pediu perdão para a igreja, morreu um crente salvo lá. Mas outros que estavam com ele, como Samuel Snow, Hiram Edson, Tiago White, uma moça, uma jovem de 17 anos chamada Ellen Harmon, porque ela não era casada ainda, depois ela pegou o nome do marido e passou a ser Ellen White, estavam lá juntos. E alguma coisa aconteceu. Não pode, ele não pode ter errado. Não, mas Jesus não voltou. Não, mas alguma coisa aconteceu, não é possível. Não pode ter errado assim. Não, ele não veio. Jesus não voltou. Não, mas algo aconteceu. Ocorreu alguma coisa. E vamos ver então o que foi. Surge um homem chamado Hiram Edson, o Cleopas do Milharal. Por que ele é o Cleopas do Milharal? Hiram Edson, esse homem aqui. Preste atenção, irmãos. Preste atenção como essa igreja começou. Preste atenção no histórico do adventismo. Não é só a questão do sábado, não. A questão do sábado será a nossa última aula aqui. E nós vamos refutar versículo por versículo que o adventista usa para querer colocar em nossa mente a ideia de que tem que guardar sábado hoje. Mas, surge esse profeta aqui, Hiram Edson. Ele é chamado Cleopas do Milharal. E olha o que ele diz. A página 50 do livro fala assim, detive-me em meio ao campo. O céu parecia abrir-se-me à vista e vi, ele viu, distinta e claramente, que em lugar de nosso sumo sacerdote sair do lugar santo, do santuário celestial, para vir à terra em 22 de outubro de 1844, entrava naquele dia pela primeira vez
no segundo compartimento do santuário e tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à terra. Você entendeu? William Miller não errou na data. A data está certa. O cálculo dele está exato, perfeito. Ele errou com relação ao quê? Ao local. O santuário, Daniel 8,14, não era terra, não. O santuário de que Miller entendeu que era terra, não. Era o santuário celestial. Jesus ficou 1.800 anos, ou 1.844 anos, no lugar santo do santuário celestial, e somente em 22 de outubro de 1844 ele passa, então, para o lugar santíssimo. Está resolvido o problema. Olha aí, ele tem a visão do santuário, está lá no meio do milho, era um fazendeiro, está no milharal lá, e ele diz que ele viu, vi, distinta e claramente, que em lugar de nosso sumo sacerdote, sair do lugar santo, do santuário celestial, para vir à terra, em 22 de outubro de 1844, entrava naquele dia pela primeira vez no segundo compartimento do santuário. Ou seja, quando Jesus ascendeu ao céu, 40 dias após sua ressurreição, ele foi estar no lugar santo do santuário, não no Santíssimo. Segundo esse livro, segundo o Adventismo. Ficou ali 1844 anos, longe da presença do Pai, e só em 22 de outubro de 1844, Jesus passou para lá do véu e foi ficar à direita do Pai. E o que ele está fazendo lá? Está lá está catalogando os pecados dos adventistas. Primeiro dos mortos, depois dos que está comendo carne de porco, o pastor Ibirá está guardando o sábado, vamos ver lá. Para saber quando é que ele vai terminar esse trabalho aqui? Um pouco antes da sua vinda. Então, quando ele purificar o santuário, tirar os pecados que estão lá, nos registros dos livros, vai passar para ele. Aí dele lança sobre Satanás. Quando Satanás for destruído na consumação dos séculos, aí o adventista pode respirar aliviado. Agora sim, agora meus pecados estão cancelados. Não obstante o adventista admitir que tem seus pecados perdoados, todavia não estão cancelados. Por quê? Então ele não tem certeza de salvação. Por quê? Porque ele tem lá um problema no juízo investigativo, ele tem uma pendência lá. Qual vai ser o resultado? Então veja que jeitinho que eles deram para arrumar a falsa profecia da volta de Cristo. Cleopas do milharal. Na página 50, Ellen White vai dizer o seguinte, ó. Hiram Edson, Cleopas do milharal, num sentido muito especial, a igreja adventista do sétimo dia nasceu naquele momento, naquele milharal, quando aquele fazendeiro contemplava Cristo. Bom, mas a Associação Adventista do Sétimo Dia só foi organizada em 1863. Não, mas eles admitem que aqui nasceu a igreja. Como? Algo peculiar às seitas, uma visão, uma revelação. A Deus uma visão para o líder, uma revelação, um sonho, alguma coisa sobrenatural. Isso é característica de seita. Até a guarda do sábado. Nós vamos ver aqui, Ellen White diz que viu lá a tábua do 10 mandamentos, o quarto mandamento estava cercado com uma auréola de luz. Bom, veja aí. Agora na página 52 é curioso, porque Ellen White fala o seguinte, a igreja adventista só pode ter um profeta. E era uma profetisa, era uma mulher, Ellen White. Na página 52, ela tenta desmentir a visão de Hiram Edson, porque senão ela tinha que admitir que a igreja adventista tinha 2 profetas. Então olha o que ela diz. Teve Hiram Edson, como muitos sugerem, uma visão profética? Pode ser que sim. Contudo, ele não declara que realmente viu a Jesus entrando no santuário. Irmão, nós lemos agora 2 páginas, na página 50. Eu vou voltar o slide lá, não vou voltar. Vou voltar lá. Está lá, ó, detive em meio ao campo. O céu parecia abrir-se minha vista e vi. Está lá, ó, vi. Distinta e claramente, ele viu. Ellen White fala que não, na página 52. Olha lá, ó. Ela fala que não, ó. Contudo, ele não declara. Claro que ele declara. Então o livro é ridículo. O livro é cheio de mentiras, é cheio de fantasia, é um livro, mas relata tudo isso. Cheio de contradição. No livro História da Redenção, Ellen White fala o seguinte, ó. No verão de 1844, os adventistas descobriram o engano de sua anterior contagem dos períodos proféticos, feito por Miller ou Snow, e chegaram a uma posição correta. Ó, reconhece.
ela reconhece, ela admite aqui os erros, os cálculos errados lá que fizeram, Samuel Snow ou William Miller, ali, reconhece. Só que é curioso, né, que na página 60 ela fala assim, ó, e isso também representava boas novas e provia evidência adicional de que Deus estava com o movimento adventista. Meu Jesus querido, erro, confusão, balbúrdia, mixórdia, tudo um monte de fantasia. Isso prova que Deus está com o movimento. Isso prova que Deus está... Ainda assim, gente, não era mais fácil reconhecer o erro. Não era mais simples, mais humilde chegar, nós erramos. Nós nos metemos numa coisa que não era para fazer, a gente calculou, mas não é isso aqui. Reconhece o erro. Talvez a igreja adventista hoje, se reconhecesse seu erro, fosse uma igreja cristã. Uma igreja doutrinária. Mas criaram essa doutrina do juízo investigativo, que nós vamos ver na aula que vem, não é? Para justificar o injustificável. Para querer provar o improvável. Resolver o problema do não cumprimento da profecia, com essa ideia de Jesus estava no santuário celestial e passou para o lugar santíssimo em 1844. Inventaram isso, criaram essa heresia e mais outra, o sono da alma. Porque a pendência é lá no juízo. Veja, gente. Interessante relatar que a própria igreja adventista, abalizada pela pseudo-profetisa Ellen White, reconhece a mentira de seus próprios asseclas e fundadores do movimento adventista. Eu coloquei a carinha deles, alguns aqui para você conhecer. Então não adianta a igreja falar que William Miller era batista, não, os seguidores não, eles não entendem, não, William Miller não errou, ele não errou com relação à data, errou com relação ao local, o santuário não era a terra, o santuário era o céu, mas estava certa a data. Então isso para a gente tomar conhecimento, que igreja que é essa? Como é que ela começou? Se julga a única verdadeira, se vangloria ter os melhores teólogos, os melhores biblistas, as melhores escolas, o melhor hospital, melhor tudo. Se acha os tais. Mas como é que começou essa igreja? Olha a bagunça, olha as mentiras, os erros, olha as contradições. Ellen White, vamos falar dela um pouquinho aqui. Ela nasceu em novembro de 1827, em Maine, nos Estados Unidos, uma cidadezinha pequena, né? Viveu normalmente até os 9 anos de idade, e aos 9 anos de idade, indo para a escola, uma amiguinha jogou uma pedra na cabeça dela. Pum, ficou inconsciente por 3 semanas. Né? Isso está lá. E, olha lá, Ellen White, pum, a pedrada pegou nela, pum, ela, para o médico, ir lá no hospital, ela começou a ter visões e revelações, e ela atraiu um monte de seguidores. Ellen White pro Adventista. Gente, é que eu esqueci de colocar aqui. Mas para alguém se tornar adventista, tem que aceitar essa mulher como espírito de profecia. Há uma série de perguntas para o batizando, dentre elas a seguinte: crê no espírito de profecia? Quantos livros já leu? Ninguém se batiza na igreja adventista se não aceitar essa mulher como espírito de profecia. Única mulher no mundo que tem o espírito de profecia. Nós vamos, gente, se eu passasse a aula inteira falando só das heresias dela, das contradições dela, nós ficaríamos aqui até meia-noite. De tanta heresia, contradição, falsa profecia que essa mulher escreveu e também plagiou. Bom, os adventistas do 7º dia acreditam que o genuíno dom da profecia seria manifesto na igreja através das mensagens ou escritos de Ellen Gold White. Esse livro, Estudando Juntos, do Mark Finley, é um livro curioso, porque a igreja adventista não considera as outras igrejas cristãs, muito pelo contrário, filhas da Babilônia pagã, todas igrejas falsas, e neste livro, Estudando Juntos, ali tem como você evangelizar os pentecostais, os batistas, presbiterianos, metodistas, muçulmanos, cada grupo. Ora, por isso que eles se aproximam. As estratégias estão ali declaradas. Se aproximam de igrejas, converte os líderes, as ovelhas, o rebanho todo. Esse livro é um manual para você fazer proselitismo. Os testemunhos orais ou escritos da senhora White preenchem plenamente este requisito, no fundo e na forma. Tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado,
cientificamente correto e profeticamente exato. Eu estou citando aqui o livro Subtilezas do Erro, de Arnaldo Cristianini, um ex-pastor batista que tornou-se adventista. Tudo que Ellen White disse e escreveu é o quê? Puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Então vamos averiguar. Vamos conferir então se tudo que ela falou foi puro, cientificamente correto, profeticamente exato. Vamos averiguar. Como eu falei, para se tornar um adventista tem que aceitar essa mulher. E eu pergunto, eu coloquei algumas profecias na tua revista. Estão aí. Por exemplo, a questão da Guerra Civil Americana, está aí. Quando a Inglaterra declarar guerra, está aí. Todas as outras nações terão seu próprio interesse em acudir e haverá guerra geral. Ora, a Inglaterra não se envolveu na Guerra Civil Americana, tornou-se isso então uma falsa profecia. Ela fala da porta da graça fechada após o grande desapontamento de 1844. A porta da graça continua aberta até hoje, outra falsa profecia. Mas tem outras coisas que ela falou que a gente vai ver aqui. Acompanha aqui, ó. Ellen White, suas mensagens. Ela tinha um anjo, irmãos, que acompanhava ela. E na lição 2 da nossa EBD aqui, a gente falou um pouquinho de anjo, né? E anjo é um problema, gente. Anjo... Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel, né? Joseph Smith Jr. tinha um anjo Moroni, que nós vamos ver também aqui. A Ellen White tinha um anjo que assistia a ela. Ela fala assim, ó, todas as suas mensagens foram dadas diretamente por Deus, guiadas através de seu anjo assistente, em suas mais de 2.000 visões, onde conseguiu, está vendo ali? Está lendo ali? Onde ela conseguiu plagiar, escrever mais de 50 livros, que são considerados uma luz menor, pois todos conduzem a uma luz maior que a Bíblia. Olha aí. Não, nós vimos na primeira palestra aqui que o adventista considera que Ellen White, os escritos dela, têm a mesma inspiração que a Bíblia. Mas eles são uma luz menor, dizem eles. Uma luz maior que aponta para a Bíblia, né? Guia para uma luz maior. Ora, vamos acompanhar aqui. Olha quantos livros ela escreveu. Então está lá, Ciência do Bom Viver, Igreja Remanescente, blá, 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 Caminho a Cristo, né? Os de vermelho são os mais destacados, tá? Mas é muito livro, vou correr aqui. Olha lá, olha quantos livros, tá? Está aqui a lista. Olha lá, O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito, né? E ó, sempre com logomarca da Casa Publicadora Brasileira. Olha lá, Patriarcas e Profetas, outro livro. Mais outros ali. E o Vida de Jesus também, que sempre foi uma tiragem maior. Bom, quando eu mostrei aqueles livros, Ainda há Esperança, A Grande Esperança, Tempo de Esperança, você pensa que foram alguns milhares de exemplares, a tiragem assim pequenininha? Tem uma ideia assim de quantos livros? 10 milhões de exemplares. E distribuem nas casas gratuitamente. Então, os principais delas são esses aqui. Tá? Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito, que é o que a gente vai usar mais para falar do juízo investigativo, Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas. Mas você viu quantas coisas ela escreveu, né? Mais de 25 milhões de palavras. E há prova, nós temos provas contundentes de que ela plagiou muitos autores da sua época. E aí eu estava num debate com um adventista, e ele falava assim para mim, não, Ellen White não plagiou, porque naquela época não existia a lei do plágio. Eu falei, meu amigo, não existia a lei do plágio, mas o que ela fez? Foi plagiado outro ou não foi? Quer dizer, porque não existia uma lei que dizia que era, mas o que ela fez? Ela não é guiada por Deus? Ela copiou de outros autores ou não? Então ela copiou, ela plagiou muitos, e não foi pouca coisa. Ela plagiou muitos outros escritores da época. Então ela dizia que tudo foi dado por Deus? Tinha um anjo que assistia a ela? Então, se não existia a lei do plágio, não interessa. Interessa que ela plagiou os escritores da sua época. Então, eles consideram assim, ó, os escritos dela é uma luz menor, essa luz aqui é menor, tá? É menor, mas que vão apontar para uma luz maior. Gente, se coloca uma vela perto de uma... Se eu coloca uma vela perto dessa lâmpada aí, ó, vai ajudar alguma coisa? Se eu der um palito de fósforo aqui, vai ajudar alguma coisa? Nada. Se eu já tenho a luz maior que a Bíblia, se eu já tenho todas as informações aqui, para que eu quero uma luz menor? Aliás, o que essa mulher escreveu está cheio de contradição, está cheio de heresia. Vamos fazer alguma coisa aqui, ó. Olha lá.
Ela é fonte de autoridade religiosa para o adventista. Disse Ellen White, disse o meu anjo assistente, olha o que o anjo falou. Ai de quem mover um bloco, ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas. Cuidado aí, hein? Vai questionar Ellen White, ai de quem mexer um bloco essas mensagens aqui no alfinete. Cuidado, o teu destino eterno depende de como você receber essas mensagens. Veja aí. Quem era esse anjo que guiava Ellen White, será, né? Quem era? Vamos ver algumas profecias dela, então, rapidinho. Dia e hora da vinda de Jesus. O que Ellen White disse? O que ela assevera? Olha lá. Livro Primeiros Escritos, ela fala o seguinte: logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Olha aí. Ela diz que, e ela coloca no plural, logo ouvimos, tinha mais alguém com ela. A voz de Deus, semelhante a muitas águas, essa voz nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Nem Jesus, quando esteve aqui como homem, disse saber o dia da sua volta, mas Deus entrou em contradição e revelou para ela. Mas imagine que alguém depois, irmã White, já que Deus lhe revelou qual é o dia e a hora, conta para nós qual é o dia e a hora. Sabe o que ela responde? Eu ouvi o dia e a hora proclamada, mas eu não tenho lembrança alguma depois que eu saí daquela visão. Ela esqueceu o principal. Saída boa, né? Saiu pela tangente, né? Mas, gente, dia e hora da vinda de Jesus, como pode alguém saber? Ali, vamos pensando ali. Mateus 24, 36. Daquele dia e hora ninguém sabe. Atos 1, 7. Não vos compete saber, gente. E nós temos, né, relatos também de profetisas, apostolisas brasileiras, marcando data, já marcaram data para a volta de Cristo. Pastores pentecostais marcando, gente se metendo nesse negócio. Ellen White é uma falsa profetisa. Mais alguma coisa aqui. Ela falou que teria gente viva para a volta de Jesus. Acompanhe aqui, acompanhe. Olha lá. Foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes à assembleia. Disse o anjo, olha o anjo de novo lá. Alguns alimento para os vermes, alguns submetidos às 7 últimas pragas, alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados por ocasião da vinda de Jesus. Olha aí, gente, teria gente viva. Vem a pergunta, quem seriam estes que estariam vivos até hoje para a volta de Cristo? Quem seriam? Bom, que data que ela fez a profecia? 1856. Quantos anos teriam essas pessoas hoje? 163 anos. Então até hoje esperando eles voltar. Falsa profecia da Ellen White, gente. Ela falou isso em 1856. Tem alguém com essa idade hoje? Você conhece alguém com 163 anos? Mais uma falsa profecia da Ellen White. O que mais que ela diz? Ela fala de um mundo com 7 luas. Olha só. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas. Olha só, ela voava, né? E um anjo, de novo um anjo. Um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. Então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque. Olha lá, gente. Mundo com 7 luas. Será que seria Júpiter que ela foi? Tem mais, Ela fala de um cartão de ouro no céu, gente. Olha o que ela fala. A perfeita ordem e harmonia na cidade santa. Todos os anjos comissionados para visitar a terra levam um cartão de ouro e ao entrarem e saírem, apresentam-no aos anjos que ficam às portas da cidade. O céu é um lugar maravilhoso. Cartão de ouro lá no céu, gente, imagine. Seria um desse daí? Pode ser de débito, que eu não sei. Pode ser, né? Imagine. Ela vê cavalo e cavaleiro na lua, ela vê um monte de coisa. Essa mulher é megalomaníaca, é doida.
Mas os adventistas veneram Ellen White. Nenhum adventista vem para a tribuna pregar aqui só com a Bíblia. Vem com os livros de Ellen White. Sempre é Ellen White. Tem que ter Ellen White. Vamos ver mais alguma coisa dela aqui. Mais 5 minutos eu termino. Estrelas caindo do céu. Ela fala lá, ó. Em 1833, 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indícios de seu segundo advento. Diz Jesus, as estrelas cairão do céu. Aí, não tem registro nenhum, a NASA não falou, não tem fato histórico nenhum registrado de estrelas caindo no céu nesse ano de 1833. Mais uma falsa profecia dela. Não tem nada, nada na história. Gente, para encerrar aqui, nesses últimos 3 minutos, enquanto a gente termina aqui, você vai ofertar para a obra de Deus, tá bom? Senhor, muito obrigado pela vida dos teus servos que vão ofertar agora para, Senhor, a manutenção da tua casa. Abençoa-os poderosamente, Senhor, dando prosperidade, bonança, alimento, paz e saúde. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ofertar. Como julgar alguém que diz ter espírito de profecia? Como que eu julgo, gente? Primeiro, eu posso julgar ou não? Lembra da aula passada? Primeiro que a Bíblia dá margem para eu julgar. A Bíblia me dá margem. Pode julgar tranquilo. Olha lá. 1 Coríntios 14, 29. Paulo diz, falem 2 ou 3 e os demais julguem. Não tem problema nenhum. A Bíblia dá margem para julgar. Se levanta 2, 3 profetas aí no máximo aí, pode julgar. Sem problema nenhum. Lucas 7,43, lembra? Jesus falou, julgaste bem. Então não tem problema. Como que eu devo julgar? Julgar de forma temerária? Julgar pela aparência? Não. Julgar pela autoridade da palavra de Deus. Abre lá em Deuteronômio 18, 20 a 22. Vamos ler o texto. Como que eu vou saber se alguém é um falso profeta? Como que eu vou julgar alguém que diz ter espírito de profecia? Julgando devidamente, julgando corretamente. Abra a tua Bíblia lá, em Deuteronômio 18, versículos 20 a 22. E com essa leitura, nós vamos terminar hoje. Olha. Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Obrigado. Está aí. O povo de Israel estava preocupado. Mas, Senhor, como é que eu vou saber? Qual é o critério? Que elemento eu usar para saber que essa palavra o Senhor não falou? Ora, quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, profetizar um sinal e não se cumprir, essa palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Acabou. O que Ellen White falou não se cumpriu. Ellen White mentiu nos seus escritos. Ellen White tem contradição dessa mulher que você nem imagina. Se a gente falar aqui de absurdo que essa mulher falou, aqui foi só uma gota no oceano. Mas nós julgamos Ellen White, julgamos as profecias dela, elas não se cumpriram, há muita contradição, há muito erro, há muita fantasia, há coisas hilárias no livro dela. Então a gente declara, Ellen White foi uma falsa profetisa. A igreja adventista está balizada, eu coloquei de forma bem clara, em falsas profecias de uma falsa profetisa. Se a igreja adventista reconhecesse o erro, como eu falei, do fracasso profético de 1854, quem sabe hoje seria uma igreja cristã normal, tranquila. Mas se apegaram, reinterpretaram a profecia de Miller. E na aula que vem, na quarta-feira que vem, nós vamos falar do que é esse juízo investigativo. Se Jesus entrou no Santíssimo Lugar, entendendo que há um santuário lá, como o adventista quer dizer, em 1844, o que ele está fazendo lá?
catalogando os pecados adventistas, vai terminar um pouquinho antes da sua vinda. Esse vai ser o nosso assunto na quarta-feira que vem. Tá bom?